Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de Ciências da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Bom, o título dessa aula que eu vou apresentar são os anfíbios. Eu falarei tanto da evolução, do processo evolutivo do aparecimento dos anfíbios na natureza a partir dos ancestrais dos peixes atuais, quanto à diversidade de anfíbios que observamos na natureza hoje em dia, atualmente. Bom, quais que são os anfíbios? Primeiramente, é interessante que nós entendamos quais animais da natureza estamos em contato direto que são anfíbios. Tem três grupos de anfíbios. O primeiro grupo inclui uns anfíbios que não possuem cauda, que é o sapo, a rã e a perereca. O segundo grupo tem uma cauda longa e uma perna curta, que são as salamandras. E o terceiro grupo são animais que não possuem patas, é chamada de cobra cega ou também de cecília. Apesar de não ser uma cobra, conforme eu vou explicar mais para frente, por ter um aspecto semelhante a uma cobra, é chamada de cobra. Lembrando que cobra é réptil, e essa aula eu farei sobre anfíbios. Bom, falando um pouco sobre a ocupação do ambiente terrestre por seres vivos, os primeiros seres vivos que ocuparam a Terra foram as briófitas há 430 milhões de anos. Briófitas são plantas muito pequenas, com alguns poucos milímetros de comprimento. Essas plantas trouxeram matéria orgânica para o ambiente terrestre. E, juntamente com isso, levando em conta que matéria orgânica possibilita o início de uma cadeia alimentar, vieram alguns artrópodes do ambiente aquático, dos mares, dos rios, para o ambiente terrestre. Principalmente aranhas aquáticas, escorpiões aquáticos, lacraias, centopeias, e por um processo lento e gradual e contínuo foi evoluindo a partir, formando formas terrestres. Bom, 400 milhões de anos atrás, se nós estivéssemos aqui, ou seja, 30 milhões de anos depois que apareceram as briófitas no ambiente terrestre, as florestas mudaram um pouco. Deixaram de ser florestas microscópicas e evoluíram para as pteridófitas, que são plantas, algumas muito grandes. Então, florestas que atingiam um tamanho mais elevado. E também evoluíram outras formas de vida, como, por exemplo, as libélulas. Neste ambiente, com maior diversidade, que surgiram os anfíbios. Há 400 milhões de anos era encontrado o fóssil mais antigo de anfíbios, data há 400 milhões de anos. Esses animais, esses anfíbios, eles evoluíram possivelmente a partir dos ancestrais dos peixes atuais. Como eu disse, num processo muito lento, onde esse animal foi saindo aos poucos da água e colonizando o ambiente terrestre, levando em conta que dentro da água havia uma competição muito grande por espaço e alimento, e fora da água não. Então era muito vantajoso para esses animais saírem do ambiente aquático. E a principal característica de um animal que vem para a Terra é que dentro da água eles se locomovem por meio de nadadeiras. E foi necessário desenvolver membros, patas, para poder andar no ambiente terrestre. E nesse caso surgiram os tetrápodes, que os anfíbios é um tetrápode. Tetra significa quatro, podes, pés, animais que têm quatro patas. No caso, os anfíbios dessa aula, mas também tem os répteis, as aves e os mamíferos, dentro do qual nós estamos incluídos. Bom, este seria um cenário de 400 milhões de anos atrás. Uma floresta de pteridófitas, nós temos libélulas gigantes aqui, nós temos alguns animais que se assemelham com crocodilos, mas não são anfíbios. Lembrando que crocodilo, jacaré são répteis. Anfíbio é um animal de corpo viscoso, com uma substância gelatinosa na superfície da pele, da epiderme. Libélulas gigantes são as ancestrais das libélulas atuais. Essa libélula possivelmente era um animal de 70 centímetros de comprimento, de quase 1 metro. Bom, um dos fósseis mais antigos de um animal que possivelmente deu origem aos anfíbios atuais, o Tiktaalik. Esse fóssil desse animal foi encontrado tem cerca de 375 milhões de anos. Ele é um peixe, ele tem barbatanas, ele tem nadadeiras. No entanto, ele tem a capacidade de sair de dentro d'água, porque essa nadadeira peitoral, ele, além de nadar dentro d'água, ele consegue se locomover, coisa que os peixes geralmente não conseguem. Então, a partir desse animal, possivelmente deu origem os anfíbios terrestres. Outra situação, quando os peixes, eles saem da água, eles não sobrevivem muito tempo.
a tendência é morrer em pouco tempo. Esses animais tiveram que desenvolver mecanismos para poder suportar a respiração, poder respirar ou suportar um tempo maior fora d'água. Atualmente, nós temos um peixe, o peixe saltador do lodo. Esse peixe é um peixe pequeno, de cerca de 15 centímetros de comprimento. Ele fica mais tempo fora d'água do que dentro. Ele consegue armazenar na sua boca um grande volume d'água e, por meio das brânquias, que são os órgãos respiradores dos peixes, ele tira o oxigênio dissolvido dessa água que está na sua boca. Esse peixe, ele é curioso que ele tem uma grande capacidade de locomoção no ambiente terrestre. Por meio das suas nadadeiras, que têm formatos de ganchos, eles conseguem escalar árvores, barrancos, rochas. Neste caso, ele está sobre o tronco de um bambu. Bom, então, duas adaptações fundamentais para um animal conquistar, poder sobreviver no ambiente terrestre. Primeiramente, a respiração, levando em conta que animal aquático, peixe, respira por brânquia, animal terrestre respira por pulmões. Houve necessidade de haver uma evolução e o desenvolvimento de pulmões. O segundo aspecto, como eu disse, é a locomoção. Na água, os peixes se locomovem por nadadeiras. Os seres que sobrevivem na terra, os tetrápodes, se locomovem por meio das patas. Então foi indispensável que essas nadadeiras dessem origem às pernas ou braços atuais dos seres humanos ou patas dos demais animais. Bom, agora a filogenia, que mostra a evolução dos peixes até os animais terrestres, os tetrápodes terrestres. Bom, aqui são os animais aquáticos, os peixes, e aqui animal que começou a desbravar o ambiente terrestre. A partir do surgimento de um crânio, todos esses animais aqui apresentam um crânio. O primeiro grupo que surgiu são os agnatos, que são animais aquáticos, peixes que não têm mandíbula. Atualmente, como exemplo, nós temos a lampreia e a feiticeira. Ao longo da evolução, foi surgindo as mandíbulas e a coluna vertebral. E aí foi possível dar origem aos peixes cartilaginosos, que atualmente nós temos o tubarão, a raia e o cação. Depois, com o surgimento de uma bexiga natatória, deu origem aos peixes que têm o esqueleto ósseo. E nesse caso aqui, que apresentam nadadeiras raiadas. Grande parte dos peixes que nós temos na natureza tem essa característica. Pacu, pirarucu, piramboia. Logo na sequência da evolução, surgiu as nadadeiras lobadas, que deu origem a peixes, um pequeno grupo de peixes. Dentre exemplo, nós temos os selacanthus, que é um peixe, um fóssil vivo, um peixe com características pré-históricas. E possivelmente os animais terrestres evoluíram a partir de um ancestral do selacanto que tinha uma nadadeira lobada. Logo na sequência da evolução surgiram os pulmões, nós temos alguns peixes pulmonados atualmente, e 4 pernas que deu origem a todos os vertebrados terrestres. Os anfíbios também, répteis, aves e mamíferos. Bom, agora a filogenia somente dos anfíbios. Nós temos atualmente 3 grupos de anfíbios, como eu já falei. Os anuros, onde o prefixo a significa sem, não ter. Nuro significa cauda, animais sem cauda. Como exemplo, o sapo, a perereca e a rã. Urodelos. Uro, em grego, significa cauda. Delos, aparente. Um animal que aparentemente tem cauda. A salamandra. Eu vou mostrar foto de todos esses animais ao longo dos próximos slides. E os ápodos ou apodos, em grego, novamente o prefixo a significa sem, uma negação, e podos significa pés, animais que não apresentam pés ou patas. A cobra cega, também chamada de cecília. Bom, aqui os anfíbios, aqui embaixo, antes dos anfíbios, os ancestrais dos anfíbios, que foi um ancestral do peixe atual, como eu já citei, que era um vertebrado aquático. Aqui, posteriormente aos anfíbios, como eu citei, surgiram os répteis, as aves e os mamíferos. Bom, agora citar alguns exemplos desses animais. Começar pelos anuros, começar pelas pererecas. Aqui tem 2 exemplos. Nesse exemplo aqui nós temos ela mostrando o dígito, a palma, que ela tem uma consistência almofadada e tem algumas substâncias adesivas que produz por glândulas na mão desse animal, que permite que ele se fixe em alguns ambientes. Já perceberam, por exemplo, em algumas situações, perereca no banheiro,
grudada no azulejo? É por essas substâncias adesivas que permite esse tipo de ação, que permite também que escale árvores, rochas e outros objetos. Aqui nós temos um outro exemplo de um animal escuro com algumas manchas cor lilás. Agora, os sapos, que na nossa região talvez seja o que mais nós conhecemos. Esse sapo aqui em especial é muito comum na nossa região, o sapo cururu. Aqui nós temos glândula de veneno. Nem todo sapo tem essa glândula, mas esse sapo aqui tem, apresenta. Bom, os anuros, do modo geral, são animais carnívoros, se alimentam de insetos, de escorpiões, de aranhas, de minhocas e outros animais também. Até mesmo de ratos, de pássaros, peixes. Agora, exemplo de algumas rãs. Aqui, uma rã amarela. Essa rã aqui é uma rã muito especial, uma rã relativamente grande. Ela pode chegar até 20 centímetros de comprimento e pesar até 1,5 kg. Geralmente, os sapos, rãs e perecas têm no máximo 10 centímetros. Poucos passam desse tamanho. E esse animal aqui ele pode ser utilizado para consumo humano. Tem muitas pessoas que apreciam esse tipo de carne. E aqui, uma rã promovendo um salto. Rã pode apresentar vários tipos de tamanho, até muito pequenas assim, de tamanho de alguns milímetros de comprimento. Bom, o sapo, a rã e a pereca apresentam uma fase larval, que é o girino. Aqui, o girino, logo após o seu nascimento, com uma cauda e não apresenta patas. Ao longo da metamorfose, que são mudanças que ocorrem no organismo desse animal, a cauda vai diminuindo, vai encolhendo até desaparecer, onde ela vai sendo consumida e os restos dessa cauda se transformam em nutrientes para o desenvolvimento e o crescimento desse animal e começa a formação das patas. Percebam que aqui nesse estágio ele continua sendo ainda uma larva, porque ainda apresenta cauda. Quando desaparecer essa cauda por completo, vai se transformar num sapo adulto. Agora, os ápodas ou apodas, animais que não possuem patas, pode ser chamado de cecília ou cobra cega e também em algumas regiões cobra de 2 cabeças. Repito, é um anfíbio, não é um réptil. Cobra verdadeira é réptil. Anfíbio é por ter uma semelhança com uma cobra que tem esse nome. E por que é cobra de 2 cabeças? Porque esse animal aqui, tanto a cabeça quanto a parte posterior do corpo são muito semelhantes, porque não apresentam olhos. Por isso que é cobra cega. Na verdade, eles têm olhos, mas eles têm uma placa óssea sobre os olhos que acaba cobrindo. Ou uma placa óssea ou uma escama que impede que esse animal enxergue. E por que ele tem um olho recoberto? Porque ao longo da evolução não houve necessidade dele ter olhos. Porque esse animal ele vive principalmente debaixo da terra. Ou por baixo de tronco, galhos de árvores, de uma forragem vegetal. De um modo geral, esses animais sobrevivem em ambientes sombreados, úmidos, não incide sol direto, geralmente muito escondidos. Agora, os urodelos ou caudatas, animais anfíbios que apresentam cauda. A salamandra é um exemplo. Essa aqui é a salamandra amazônica, como o próprio nome diz, ela é presente na região amazônica, mas ela tem distribuição no mundo inteiro. Esse animal aqui, grande parte dele vive debaixo d'água, dentro d'água, mas tem poucas formas que são terrestres. E geralmente não crescem muito. E ao exemplo do sapo, rã e pereca, tem uma forma larval. Essa é a forma adulta e a forma larval é essa, a axolote. É um animal que pode apresentar várias cores, dependendo da espécie o tipo de salamandra que ele vai dar origem. Aqui tem uma axolote albina, aqui uma negra e uma dourada. Esses animais apresentam um fenômeno muito interessante que poucos têm em comum, a neotenia, que é um animal no estágio larval, como ele se encontra, é uma larva ainda, fica maduro sexualmente, apto sexualmente. E algumas axolotes, elas não completam a metamorfose e não chegam à fase adulta. São animais muito sensíveis à mudança, a poluições no ambiente. Bom, agora falar um pouco sobre a diversidade de formas, tamanhos e cores desses animais. Aqui em cima, cobras cegas, nós temos 3 tipos, uma albina, uma mais comum na nossa região, que é essa com listras cinzas e brancas, e essa azulada com filhotes. Aqui embaixo, nós temos vários exemplos de salamandras,
uma salamandra laranja com manchas pretas escuras, uma salamandra escura com manchas amarelas, e aqui uma totalmente negra. E aqui nós temos alguns anuros, que são anfíbios sem caudas. Aqui nós temos um exemplo de uma rã muito pequena, esse é um dedo humano. Então ela é muito menor que a unha dessa pessoa. Aqui um outro tipo de rã, uma rã escura com manchas tanto amarelas quanto brancas. E aqui já é um sapo amarelado. Possivelmente o hábitat desse animal, o local que ele passa grande parte do tempo, também é amarelo, porque para manter camuflado nesse ambiente. Aqui temos um outro sapo e o sapo cururu. Aqui também uma coloração típica de camuflagem para se proteger de predadores no ambiente que ele se encontra. Aí aqui nós temos uma perereca que está camuflada numa folha esverdeada. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido. Bons estudos a todos.